Bom, galera, hoje foi dia de coletiva de imprensa dentro do CT do Fluminense, onde o presidente Mário Bittencourt teve que esclarecer algumas coisas, né? Principalmente no momento horrível que vive o Fluminense hoje. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu fiquei com uma expectativa muito alta pra essa coletiva e não foi isso tudo, né? Eu pensei que o Mário ia chegar com o pé na porta, não, a gente não vai cair, vamos fazer de tudo, vamos dar nossa vida. Isso não aconteceu. Foi uma coletiva com, assim, sabe, meio cabisbaixo, meio que com um clima de pedir desculpa pra torcida por causa do ano horrível que teve o Fluminense, que tá tendo nesse momento, né? Meio cabisbaixo, o Mário ali, meio que desanimado e humilde, né? Pedindo desculpa pra torcida, que isso é o mínimo que a torcida merece. A torcida do Fluminense que... Pô, o Fluminense tem a sétima média, a melhor média, a sétima. Presta atenção. A sétima melhor média de público do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense na zona de rebaixamento. O Fluminense tá com um público que líder do campeonato não tá conseguindo colocar. E aí, a torcida faz a parte dela, e os jogadores não estão conseguindo fazer a deles. Então, essa coletiva do Mário, ele abordou alguns pontos importantes, eu vou te mostrar aqui somente os pontos importantes, porque eu assisti a coletiva toda, e eu vou te poupar o tempo. Se você já assistiu, ótimo, fica aqui para você saber o que eu achei sobre essa coletiva. E se você não assistiu, não precisa assistir, porque eu vou te dar aqui agora os pontos principais dessa coletiva, pelo menos na minha opinião. Beleza? Antes da gente continuar, deixa aquele like e se inscreve aí no canal, que fortalece muito o nosso trabalho. Bom, ele começou falando uma coisa curiosa sobre o Thiago Silva, cara. No jogo contra o Atlético Mineiro lá em BH, no jogo de volta, né, que foi lá, segundo jogo que a gente foi amassado pelo Atlético Mineiro, que o Mano Menezes recuou o time, né? Então, assim, surreal o que aconteceu na partida, mas o Mário, ele expôs uma coisa que aconteceu no vestiário. Ele falou que o Thiago Silva foi um guerreiro para entrar em campo e 5 minutos antes da partida começar, ele estava tomando injeção dentro do calcanhar, irmão, para poder entrar em campo. E o Mário falou, pelo menos nessa coletiva, nesse momento, como eu assisti a coletiva inteira, eu sei disso, porque eu assisti na coletiva. Ele falando que foi um momento dentro do vestiário, isso 5 minutos antes da partida começar. Foi um momento em que todo mundo ficou paralisado no vestiário. Todo mundo ficou assim, ficou um silêncio dentro do vestiário, vendo o Thiago Silva passando por isso, que ele tava chorando de dor. Porra, tomou uma injeção dentro do calcanhar, irmão, pra conseguir jogar e ajudar o Fluminense. Ou seja, ele jogou literalmente no sacrifício. E aí você pega na lateral direita o Xavier, uma avenida, todo mundo passava por ele. Aí na outra ponta, Barbosa, todo mundo passava, o Scarpa tava fazendo o que queria. Aí, meu amigo, complica, né? Thiago Silva não é nenhum garoto, 40 anos de idade. Porra, um cara que, mesmo assim, é o melhor defensivamente, né? Mesmo assim, é o melhor defensivamente. E ele jogou bem contra o Galo, cara. O Thiago Silva não foi mal, não. Mesmo jogando no sacrifício. Isso é importante pra gente ver o tamanho do reconhecimento que tem Thiago Silva para o Fluminense. Ele podia simplesmente falar que não ia jogar, cara. Falar, pô, não tem como jogar. Não dá. Infelizmente, queria muito, mas não tem como. Ia se poupar até de um jogo ridículo que fez o Fluminense. Mas aí você vê o tamanho do respeito que tem essa camisa do Fluminense para o Thiago Silva. Bom, outra coisa que ele falou, que eu tava, né, querendo saber a opinião dele, foi sobre o lance polêmico que aconteceu contra o Atlético Goianiense, onde a bola saiu e o árbitro marcou o gol. E aí ele foi perguntado sobre isso e o Mário respondeu: o Fluminense não vai buscar anulação, impugnação da partida, como o São Paulo vem fazendo contra nós, ao meu ver, de forma absurda. Ou seja, quando aconteceu, inclusive até fiz um vídeo falando que o Mário tinha que ir lá tentar anular a partida, e a resposta dele tá aqui, ó. Ele não vai tentar buscar anular a partida nenhuma, porque ele entende que acontece erros dentro de campo. E aí ele disse que não vai tentar pedir anulação. Enquanto o São Paulo tá pedindo anulação em um lance ridículo. Eles perderam no Maracanã por 2-0 para o Fluminense. Eu não sei. Eu sinceramente não concordo com o Mário nessa parte aqui, tá?
Não concordo com o Mário, porque se ele sabe que existe, que a bola saiu, todo mundo tá vendo que a bola saiu, e ele tem a possibilidade de buscar anulação, irmão, busca. Olha o São Paulo aí, cara. O São Paulo tá quase conseguindo anular a partida. E aí você vai falar, não vou me estressar com isso não, deixa pra lá, vamos pro próximo jogo. Aí complica, né? Eu não concordo com essa atitude dele, não, sobre esse... Apesar que também... assim, galera, presta atenção. O que eu tô dizendo pra vocês sobre esse lance é porque muita gente deve pensar assim, Carlos, pô, mas você também tá sendo inocente, né? Porque não vai anular o jogo. Eu sei que não vai anular. Mas a questão é você ser homem o suficiente pra você brigar pelos interesses do Fluminense. Eu sei que ele briga. Mas ele preferiu não. Não vou tentar fazer nada. O Mário sempre foi um cara que sempre brigou. Ele achou o erro da Portuguesa em 2013, aquela história toda. Ele sempre foi um cara que brigou muito pela instituição. Só que agora ele tá simplesmente deixando o erro pra lá. Sabe? Tipo assim, beleza. A bola saiu, o gol aconteceu, então deixa pra lá. Eu não acho muito legal esse tipo de atitude. Sabe? Enquanto você vê o John Textor aí, o presidente do Flamengo, qualquer erro mínimo que acontece no jogo, os caras começam a chorar. Ai, meu Deus, que arbitragem é isso, que arbitragem é aquilo, que não sei o quê. E sabe o que acontece com eles? Acontece isso aí, ó. Qualquer coisa que dá a favor do Palmeiras, ou do Botafogo, ou do Flamengo é pênalti. Se fosse contra o Botafogo, eu duvido que o VAR não ia analisar com mais cuidado aquela bola do Atlético Goianiense. Os caras analisaram em 3 minutos. Eles botaram uma imagem e definiram que aquilo ali era gol. Nem no telão passou a imagem dentro do estádio. Então, assim, os caras ficam quase 7 minutos pra analisar lances bem mais fáceis do que aquele ali específico. O cara olhou na televisão uma lance e não, isso aí tá... A bola não saiu, pode botar o gol. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Então tem que ter essa pressão. Tem que ter, sim, porque se fosse contra o Botafogo esse gol, meu amigo, o americano ia chorar estaria chorando até agora, mas funciona, porque ele pressiona a arbitragem. A arbitragem fala assim, pô, a gente não pode errar contra esse time, porque se errar vai ser uma dor de cabeça do caralho. Mas o Fluminense não tem isso. Deixa pra lá. Toma um gol roubado. Bom, ele falou também sobre John Arias, tá? Ele disse aqui que conversaram, né? E que se ajustaram. A conversa foi uma conversa, pelo que eu entendi no modo ali que o Mário falou, foi uma conversa dura, tá? Pra eles conseguirem entrar em acordo. Tanto o Mário, provavelmente com o empresário, e também o John Arias, tá? E aí ele finaliza aqui essa parte do Arias falando isso aqui, ó. Na janela de dezembro, atendendo às condições que combinamos com ele, com o Arias, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa. Ou seja, ele quer. Ele fala aqui, ó. Vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa. O John Arias quer jogar na Europa. Não tem o que ser feito quanto a isso. Quer dizer, até tem, né? O Mário tá fazendo. O Fluminense tem contrato com ele até 2026. Meu amigo, e se o Fluminense não quiser liberar, não vai liberar. Ou você paga a multa, né? Ou o time da Europa chega e paga a multa e leva o Arias. Porque o Fluminense pode ficar com ele até 2026. Por outro lado, você segurar um jogador insatisfeito é uma merda. Então, assim, vou botar 98% de chance que o Arias, jogando bem, fisicamente, sem lesão até lá, é certeza dele ir embora. Tá? Então aproveitem o John Arias enquanto há tempo. Ele falou também sobre SAF, né, que é uma coisa que muita gente pergunta. Ele disse, posso dizer para você que já concluímos a fase da análise e o banco já está no mercado em contato com investidores e deixando muito claro que o modelo de SAF do Fluminense é não ser vendido, no caso é não vender o controle. Tá? No caso, não vender o controle do Fluminense, assim como, por exemplo, o Botafogo fez, o Vasco fez. A intenção do Fluminense não é essa. O nosso modelo é buscar um saneamento definitivo para começar do zero. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando de dívidas.
Se chegar hoje um investidor e quitar a dívida do Fluminense, aí o Fluminense começa a ser uma potência financeira depois de pagar as dívidas, tá? Porque esse é o certo, né? E é justamente isso que o Mário tá pesquisando. E ele disse que até o final desse ano, ou até o começo do ano que vem, já vai ter aí, provavelmente, um começo de implantação de SAF, porque isso precisa ser votado pelo Conselho Deliberativo, se eu não me engano, pela torcida, né, pelos sócios. E ele inclusive falou sobre isso na coletiva. Não é tão simples assim, mas me alivia saber que estão buscando isso, a SAF, porque sem SAF o Fluminense vai ficar para trás. É só questão de tempo pro Botafogo começar a ganhar título, porque vai começar. Futebol é assim, você monta uma equipe muito forte e você vai disputando, até que você vai chegar na semifinal. Aí você chega na final, vai batendo na trave, não foi, agora não deu, mas uma hora vai dar. E o Botafogo vai se tornar uma potência porque tem dinheiro para isso, para montar elenco. Outra coisa muito importante, renovação de Marcelo, Felipe Melo, ele falou sobre isso. Ele disse assim, o Fluminense só fala sobre esse assunto quando acabar o campeonato. Porque a gente tem que saber como vai ser em 2025. Então, nem com eles dois, nem com nenhum outro, a gente conversa antes de dezembro de 25. No caso, dezembro de 24, né? Tá errado isso aqui. Mas é isso. Então, tá ali... tá ali, né? Fica aí, vai jogando aí e depois a gente conversa. Eu não tenho o que fazer também, né, galera? A gente precisa saber se a gente vai ficar na Série A pra depois pensar em renovar com alguém. Porque se for pra Série B, meu amigo, é se aposentar, vai todo mundo embora. Vai todo mundo... Você acha mesmo que o Marcelo vai jogar na Série B? Tu acha? Não vai, pô. Eu tô te falando, não vai. Vai. 98% desse time aí vai se desmanchar todo. Assim, completamente. Vou botar nessa imagem aqui que fica melhor. Bom, e ele encerrou a coletiva dizendo: eu vou finalizar pedindo à torcida que a gente consiga pelo menos chegar a 30 mil pessoas para ter a nossa arquibancada sul lotada. Sem a força da torcida vai ficar muito mais difícil. Cara, e basicamente é isso. Eu termino inclusive esse vídeo falando sobre isso. Se com a torcida tá difícil, sem ela é pior. Sem ela é pior. Sabe por quê? Porque o jogador dentro de campo ele fica relaxado quando o estádio tá vazio. E, meu amigo, se tem uma coisa que o Fluminense não pode ficar agora, é relaxado. É pressão o tempo inteiro. É tempo ruim, é sangrando em campo, dando a vida para que o Fluminense não caia. Mas isso fica mais fácil com o estádio lotado, né? O cara sabe, o cara olha pro estádio e fala assim, cara, ele tá lotado, hoje eu não posso errar. E não posso errar. E a pressão fica ali e a responsabilidade vem junto. Então, eu faço até um apelo aqui, pegando esse gancho aí do Mário Bittencourt. Cara, é ruim, se tá ruim com ela, sem ela é bem pior. Sem a torcida é pior. E aí é momento da gente ir pro estádio apoiar, não o Mário Bittencourt, ou o Mano Menezes, ou o Cano, ou o Arias, não. A gente tá indo lá apoiar a instituição Fluminense. E nesse momento, tá sangrando. E indo pra um lugar, meu amigo, que já não cabe mais na história do Fluminense cair. Tem time que fica caindo toda hora, o tempo todo, igual o Vasco, por exemplo, Botafogo. Não é o caso do Fluminense. Já acabou, o sofrimento já aconteceu. Tudo que o Fluminense tinha que sofrer, já sofreu, acabou. É inadmissível o Fluminense voltar pra uma Série B. De verdade. Sim, é algo que não pode nem ser pensado, isso não pode nem acontecer. Seria uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro. Um time campeão da Libertadores cair pra Série B com patch de campeão no peito. Cair pra Série B dessa forma. Coloca nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da coletiva do Mário Bittencourt. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo.